O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar a Deus durante as festas. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado, mas o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte ele iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas o que direi? Pai, livra-me desta hora. Se foi precisamente para esta hora que eu vim. Irmãos e irmãs, a liturgia da igreja nessa nossa caminhada de tempo de Quaresma tem nos preparado para vivermos a Semana Santa, que é a hora de Jesus. Jesus veio ao mundo por causa de uma hora, de um momento, de um fato, de um momento onde ele iria dar-se verdadeiramente. E esse momento, essa hora de Jesus, nós vamos acompanhando o Senhor, vai acontecendo também nas nossas vidas. Tudo que aconteceu na vida de Jesus precisa acontecer na minha vida, na sua vida. Isso é ser cristão, é ser outro Cristo. E Jesus então está dizendo aqui que ele sente uma angústia ao sentir aproximar dele a hora para a qual ele veio. Jesus viveu sabendo de uma hora eu vou parar na cruz, uma hora vai chegar a cruz para mim, a morte mesmo, o assassinato, né? Jesus foi assassinado na cruz. E ele diz aqui então, confessando em voz alta: só de pensar nisso me dá uma angústia. Mas o que direi? Pai, livra-me dessa hora. Mas foi para essa hora que eu vim, então aqui estou, né? É o sim dado a Deus. E nós precisamos, meus irmãos, entender que nessa hora de Jesus está aqui a tradução desse exemplo que ele deu aos discípulos e aos gregos, do grão de trigo. Jesus é o grão de trigo. Portanto, se Jesus é o grão de trigo, você é um grão de trigo. Eu sou um grão de trigo. Se Jesus, que é o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, mas lutar em continuar sendo grão de trigo e não aceitar que a terra o engula, vamos pôr assim, ou até mesmo que a terra o mate, ele não dá fruto. Portanto, você e eu, se não permitirmos que a terra nos engula, nos mate, a gente também não produz fruto. Fica só um grão de trigo,
murchibento, seco, que frustrou o projeto da coisa, que ficou pela metade. E é nisso aqui, irmãos e irmãs, que está, queridos, a verdadeira sabedoria da vida. O Evangelho começa falando de homens sábios, que a gente pode entender que fossem um tanto quanto inteligentes. Diz assim o início do Evangelho: havia ali em Jerusalém, naqueles dias das festas judaicas, Páscoa, enfim, esses momentos onde os judeus iam todos a Jerusalém adorar a Deus no templo, havia ali alguns gregos que tinham subido a Jerusalém para adorar a Deus também. Portanto, homens que não são judeus, portanto, homens que não ganharam a fé de pai para filho, eles não nasceram católicos, não tinham uma tradição, entende? Se são gregos, significa que é uma conversão de adulto, é uma conversão de quem, buscando conhecer as razões da vida, da fé, das divindades todas, os gregos tinham lá também os seus cultos. Foi nessa busca que eles foram parar em Jerusalém. Portanto, são judeus, muitas aspas aqui, no sentido da religião judaica, se converteram. Só que a gente sabe qual é a fama dos gregos, sobretudo até o tempo de Jesus. Os gregos são os homens sábios, os filósofos são gregos, não é isso? É por isso que muitas vezes, quando a gente não entende nada, você vai assim: ih, como ele fala difícil, né? Não entendi nada do que você falou, está falando grego. Não só porque grego é um idioma dificílimo de se aprender mesmo, mas porque entre os gregos estão os primeiros pais da filosofia, do saber, da busca pela verdade. É na Grécia que está a elaboração do porquê que nascemos, para onde vamos, quem é que criou tudo isso, como é que é esse negócio. Quem estudou filosofia ou precisou estudar um pouco de filosofia na vida sabe disso. Portanto, são homens que gostam do saber, e foi em nome desse saber que terminaram os judeus, que foram abandonando os seus paganismos, e que foram acolhendo Moisés, os mandamentos, os profetas, e lá estão eles então, junto aos judeus, celebrando o Deus único, no templo de Jerusalém. E com certeza lá, esses homens sábios ouviram Jesus falar. O Evangelho de São João é cheio de pregações longas que Jesus fez dentro do templo, diante da multidão, dos chefes, dos fariseus. E aquilo foi encantando o coração deles. Possivelmente eles tiveram notícias dos milagres e das curas que Jesus fez por onde andava e também naquele templo. Então aquilo encantou o coração deles. E aí eles vão procurar Filipe e André e dizer: Senhor, gostaríamos de ver Jesus, queremos ver Jesus, olhar Jesus, sei lá, tomar um café, ficar mais perto, uma necessidade de sair do meio da multidão. E olha o que eles fazem: eles vão conversar com dois ali que pudesse levar eles mais pertinho de Jesus. E isso é bonito a gente entender o seguinte, meus irmãos: a fé, ela precisa, sobretudo no início dela, de algumas coisas que nos causem identificação, empatia, liberdade. Jesus tinha 12 discípulos, não é isso? 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, e todos eles têm um nome hebreu, um nome de judeu, mas 2 dos 12, 2 têm nome grego, o Filipe e o André. Então os gregos sabem já que Jesus tem uma panelinha de 12, estão querendo muito chegar perto de Jesus. Como é que eles fazem? Não conhece nem Jesus, nem os 12, mas sabe que aquele ali chama Filipe, aquele ali chama André, e Filipe e André são nomes gregos. Então teve uma pequena identificaçãozinha. Muitas coisas na vida começam assim, né? Uma amizade, um namoro que vira casamento. Uma pequena identificação abre você para conhecer o outro totalmente. Por quê? Porque Filipe, Filipos, significa aquele que gosta ou amigo dos cavalos. Eu fico pensando se isso é nome do você dá para um filho. Hoje até que é bonitinho, né? Fê, vem cá, Felipe, já almoçou? Felipe, acorda que está na hora da missa. Agora você imagina assim, colega de cavalo, vai para dentro. Um negócio esquisito, né? Mas em todos os casos era o nome dele. Filipos é isso, aquele que gosta no sentido de amizade, amigo dos cavalos, que gosta de cavalo. E André é o andrós, significa o homem, o humano.
humano, né? Daí vem andrógeno, enfim, tá bom. Então houve uma identificação ali. Foram falar com os dois. O que a gente aprende aqui? Que você e eu, às vezes a gente nem desconfia, mas a gente é o amigo do cavalo na vida de alguém. Eles queriam chegar até Jesus. Como é que faz isso? Eles conseguem como que 2 degraus na escada ali, o Felipe e o André, as identificações. Você sabia que você consegue falar de um jeito que algumas pessoas entendem? Que você está em lugares onde você representa Jesus. Porque importante mesmo era Pedro, Tiago e João. Aqui estava o miolo. Pedro, Tiago e João eram os queridinhos do padre. Aqui, Nossa Senhora, tudo era Pedro, Tiago e João. Eu fico imaginando que o Felipe e o André estavam até meio prestando atenção em nada. Quando bate a mãozinha no ombro, eles olham para trás, tem um grupo de gente. Quase que eles perguntaram se eles querem falar com o Pedro, que tudo é o Pedro aqui. Nossa, tem um que esse Pedro? Vocês querem o quê? Vocês querem falar com o João? Não, porque tudo é João. Se não for o João, Jesus não anda. Não, é com vocês mesmo. Meu irmão, você está em lugares onde Jesus, Pedro, Tiago e João não está. Você tem características, só o que eu vou dizer, que Jesus, Pedro, Tiago e João não tem. Tem gente que fica confortável com você, às vezes de falar, de expor, de abrir um pouquinho o coração, que entende o teu jeito de falar, pensa igual você pensa. Por que você não aproveita que ele votou no mesmo sujeito que você votou e não evangeliza ele? Por que você não aproveita que torce para o mesmo time e evangeliza ele? Felipe e André talvez esperassem que quisessem falar com Tiago, João, porque ali é tudo... Não, com você mesmo. Você tem algo que me faz ter um pouquinho de liberdade para ir mais perto desse Jesus. Nem que seja um nome meio diferente como esse, amigo de um cavalo. Tanto faz. E eles levaram então a Jesus. E aí diante desses homens sábios, dados ao saber, e isso não é coisa ruim, Jesus vai falar de uma verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria do cristianismo, que é qual? Jesus então olha para eles e diz: chegou a hora então, estava perto a morte de Jesus, em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Glorificado. E aí você entendeu no Evangelho que o tempo todo Jesus está falando da cruz. E aqui tem algo para nós. No Evangelho de São João registra, deixou por escrito, todas as vezes em que Jesus falou da sua morte, a cruz. E Jesus nunca falou assim: eu vou ser crucificado, assassinado. São João só registrou para nós todas as vezes em que Jesus disse assim: quando eu for glorificado, quando eu for elevado, quando eu for levantado. Quando Jesus disse aqui: Pai, já que é para isso mesmo que eu vim, glorifica o teu filho. Traduzindo, já que é para isso que eu vim, Pai, crucifica o teu filho. Só que Jesus sempre chama isso de glorificar, levantar. Meus irmãos, sua vida e minha vida tem cruz, sua vida e minha vida tem sofrimento. Aí de duas uma: ou a nossa cruz é a nossa tragédia, a nossa desgraça, é uma injustiça, é uma frustração, e a gente se afunda em mágoa, desespero, azedume, volta para a cachaça, muda de religião, chuta o pau da barraca, vira um indecente revolts, depois de velho quer brincar de adolescente, sei lá o que acontece. Ou a gente entende que a cruz que nos visita é a nossa glorificação. Jesus nunca foi tão Jesus quanto na cruz. O 100% Jesus não estava no dia que ele andou gloriosamente sobre as águas. O 100% Jesus não estava quando ele curou 10 leprosos à distância. O 100% do que Jesus está na cruz. Aquilo é uma glória para ele. Jesus, você é capaz de andar na água? É nós. Isso é um jet ski. Jesus, você é capaz de multiplicar pão? Sou quase que um padeiro. Quer ver? 5 pão dá virar 5.000? O senhor não vai fazer cego de nascença enxergar? Oftalmo. Enxerga.
Mas nem o diabo acreditava que ele fosse capaz da cruz. Ele não é só capaz de fazer milagre, ele é capaz de nos amar até o fim. Portanto, meus irmãos, o cristão que está dentro de você, que está dentro de mim, quando a água do batismo tocou na nossa cabeça, quando o bispo passou o óleo na nossa testa do crisma, tem um cristão dentro de você, dentro de mim, que não vem para fora e que não se revela no conforto da vida e nos sucessos que Deus possa nos permitir viver. O cristão que está aí dentro de você e dentro de mim, ele só vem para fora, assim como um grão de trigo põe para fora todos os seus frutos, na cruz do amor, da fidelidade, da renúncia a si mesmo, do dar-se ao outro. É aqui que a gente é glorificado. Na sua vida e na minha vida tem pessoas que estão glorificadas. Tem ou não tem? Uma delas é a nossa mãe, com certeza. Pensa na sua mãe aí, pensou sim ou não? Só quem está acordado, sim ou não? Sua mãe na sua vida, na sua cabeça, no seu coração, ela está glorificada. Não é que ela é importante, ela está glorificada. Para muitos, graças a Deus também, o nosso pai. Verdade ou não é? E aí você vai ter na sua vida mais alguns poucos que eles estão glorificados na sua vida. Por quê? Porque eles são podre de rico. É por isso que eles são glorificados dentro do nosso coração? É por isso? Porque eles são bonitão, jeitadão. Por que tem pessoas que na sua vida estão glorificadas? Se você pudesse, você pegava o incenso da missa e fazia assim para ele. Por quê? Por quê? Porque nos amaram. Porque renunciaram a si para nos amar. É por isso que essas pessoas a gente incensa. Pai, mãe, 3, 4 na nossa história, que você faz reverência e você glorifica. Todo ser humano glorificado, ele só pode ser glorificado na cruz. Sem cruz não tem glória, meu irmão. Sem cruz a gente não é elevado. A gente pode ser importante no sentido da fama. A gente pode ser importante no sentido mundano, de se sentir mais rico, importante, poderoso, benquisto. Mas glorificado é o ser humano que está crucificado. Crucificado onde? Na sua hora, na sua vez. Tem hora que chega a nossa vez, a nossa hora. São cruzes na nossa vida. São momentos onde nós revelamos se nós amamos ou não amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E tudo isso Jesus explica como sendo um grão de trigo. É como o grão de trigo que cai na terra. Se ele lutar com a terra e não deixar a terra absorver ele, apodrecer ele, matar ele, ele fica eternamente um grão de trigo. Mas o grão de trigo não veio ao mundo para ser grão de trigo. Deus não fez o grão para o grão ser grão. Deus fez o grão para o grão dar os frutos. Mas se morre, então produz muito fruto. E você e eu caímos na terra. Deus caiu na terra. Quinta-feira próxima, 25 de março, começa o 9 meses com Maria, festa da Anunciação. Ou se você quiser, festa do dia em que Deus caiu na terra. No ventre de Nossa Senhora. E você e eu caímos na terra também. E essa terra é a vida que a gente tem para viver. Essa terra é a vocação que Deus concede a cada um. Essa terra é o que te compete hoje. E se a gente foge da terra onde Deus nos lançou, a gente vai passar a vida sendo um grão que não serve para nada, que o vento leva para qualquer lugar, mas nunca se enraiza. É preciso morrer na terra. É preciso acolher isso, gente. Nós lutamos e relutamos muito contra a terra, a dor, a cruz. A gente não entende que a nossa hora é a nossa vez. Que Jesus e a vida preparou você para essa hora. Você está preparado para essa hora. Você está preparado para viver essa tua vez. Mas a gente reluta, a gente pragueja, a gente foge. A gente quer terceirizar a nossa hora. Por que eu? Por que não chama outro? Mas porque você, sua hora, sua vez, morre aí, trem. Se doa, se gasta, sai de você mesmo, deixa de ser bobo, infantilizado. Quando é que você vai morrer? Passou da hora de morrer.
Tem que estar morto. Na cruz, no evangelho, na vida. E aí Jesus vai dizer, olha que lindo. Quem se apega à sua vida, perde-a. Gente, o bem, a coisa boa a ser feita, a santidade, muitas vezes causa medo na gente. E aí a gente se apega na nossa vida. Só que quem se apega à sua própria vida, traduzindo, quem alimenta os seus medos de não dar conta de, nunca faz nada. Quem se apega, o medo de ter filho, por exemplo. Ai, que eu não... Nossa, como isso está na moda. Eu sempre vi muitos homens não querendo ser pai, porque tem uns homens que eu vou te contar. Mas quantas mulheres sem o sonho, a vontade de ser mãe? Moças, casais novos aí, um medo do filho. Então tá, grão de trigo. Apega no medo que você tem de ficar gorda, apega no medo que você tem das tetas cair, apega bastante no medo que você tem de que vai querer dar trabalho, apega bastante no medo do vai que eu não dou conta de educar nesse mundo difícil. Só que se você se apegar nisso, meu anjo, o que você fez com a tua vida? O que você fez com a tua história? Tem que morrer. Porque quem se apega, perde a vida. Vocação é assim, profissão é assim. Quem se apega à vida, ao egoísmo, ao conforto, né? Porque não é só medo, é uma preguiça moral mesmo. A gente quer viver o resto da vida sem ter vínculo, sem ter compromisso, sem ter cruz. Meu dinheiro, meu conforto, meu feriado, minha casa, meu carro, meu patrão, meu. Jesus está dizendo, quando você se apega à sua vida, você sufoca ela, você está se afogando em você mesmo. Mas, diz Jesus, quem faz pouca conta da sua vida nesse mundo, conservá-la para a vida eterna. Gente, por que nós vamos parar no inferno? Porque a gente faz muita conta da vida nesse mundo. Muita conta. Então a gente inflaciona o mundo. Nós, gente, você me explica, para você entender. Qual é o sentido nesses tempos em que estamos vivendo, nesses dias em que estamos vivendo? Não adianta negar a realidade. Não adianta dizer que não sempre foi assim, coisa nenhuma. Não sempre foi assim, coisa nenhuma. Eu estou tão escandalizado, gente, até com um padre, que não consegue mais ter claro na cabeça nem o conceito de colapso. Colapso sempre teve. Não sempre teve, desculpa. Um amigo meu partilhava esse dia, padre, minha mulher deu um tênis novo para mim, lá de Moarama. Dentro de casa, trabalhando dentro de casa, vontade de tomar um ar. Coloquei o tênis novo e fui fazer uma caminhada. Não andou 2 ruas, não viu, acho que um bueiro aberto, não sei o que lá, que tinha uma obra na calçada, meteu o pé, caiu, não machucou, não quebrou nada, só que está com o tornozelo inchado. Estragou o tênis novo, tomou um esculacho da mulher, está com o pé inchado e a gente conversando. Falou, pô, fiquei pensando, se num tom, fazendo uma caminhada, com o perzinho que eu vou fazer. Se numa coisa bobeira. Se eu preciso ir para um hospital, colocar um pino aqui num joelho, alguma coisa, tomar uma anestesia, ficar 3 dias lá, ninguém vai morrer. E voltar para casa. Não tem. Galera aí que gosta de andar de mountain bike, pegar estradão, uns doidos. Se você tomar um tombo pelos próximos 2 meses aí, eu não sei como é que nós vamos devolver o teu osso na perna, o teu ombro no lugar. Você já parou para pensar nisso? Trocar chuveiro. Queimou o chuveiro da tua casa, aí só você lá para trocar o chuveiro. Você já imaginou? Mas por que o padre está falando isso? Presta atenção aqui. Gente, nesses tempos em que nós estamos, qual é o sentido, a lógica de fazer luau, de sentar no rodão para tomar tererê? Qual é o sentido disso? Se não um profundo apego à vida, eu preciso viver. O ser humano ele tem essa ansiedade dentro dele, de se apegar aos seus prazeres, aos seus gostos. A gente não consegue ficar dentro de casa.
Porque parece que lá fora tem algo acontecendo e vai dando uma ansiedade na gente, é um sentimento de que está todo mundo curtindo, gozando, vivendo, sendo feliz, e só eu que estou aqui igual um bobo. Então, vamos para o porto, vamos para a praça, vamos para a rua, vamos sentar todo mundo e fazer de conta que não está acontecendo o que está acontecendo, porque nós precisamos viver. Olha o que Jesus está falando. Esse apego à vida, ao prazer, ao fazer coisas. Não é assim, gente? E não é com ou sem pandemia, quando tem esses rodeios por aí, cidade vizinha, tá chovendo, é dia de semana, cada biboca. Meu Deus do céu, é temerário. Mas ele tem que pegar um carro de carona com um sujeito que ele nem conhece, porque ele tem que ir no rodeio, mostrar aquela bota, aquela calça com saqueira, aquela fivela, e aí tem que tomar a cervejinha dele para fazer uma selfie. Mas meu Deus, o rodeio não vai sair de lá, o porto não sai de lá, nem o rodão sai dali. Mas a gente precisa viver. E Jesus diz: quem se apega e se apega tanto assim à vida, faz mal para si mesmo. Mas quem perde a sua vida, conservá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, o meu Pai, Deus, o honra, o exalta, o glorifica. A honra e a glória que vem de Deus, não do ser humano, de Deus. Só que tudo isso, meus irmãos, quem faz em nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós ouvimos na primeira leitura Deus falando com Jeremias: virão dias em que eu vou fazer uma aliança com a casa de Israel e colocarei minha palavra, meu Espírito, nas entranhas, não é nem no coração, é nas tripas. Deus vai nos marcar dentro. O Espírito Santo é o batismo no Espírito. Essa é a experiência. Ser batizado no Espírito Santo e no fogo é isso. Deus sai de fora e Ele vem nas minhas entranhas, lá na tripa, me marca. E aí diz Jeremias: serão dias, amigo, onde não mais será necessário o irmão ficar dizendo para o irmão: conhece a Deus, carimba a carteirinha, vamos para a missa, você já não foi domingo passado, não vai, será que eu vou viver para ver, gente? Será que eu vou estar aqui para ver você vir para a igreja sem carteirinha? Oh Deus, que seja logo, porque senão não vou ver. Eu queria tanto ver. Não precisa mais ninguém ficar macetando a cabeça, infernizando teu pescoço, rezando sermão. Porque é de dentro para fora que o Espírito nos guia e nos move. Eu não preciso de carteirinha. Você não precisa de pressão psicológica. É o Espírito Santo que me guia de dentro para fora, para Deus, para o irmão, para as boas obras. É dentro. O meu coração escuta. Isso é uma aliança. Gente, o que é uma aliança? Quem tem aliança, erga a mão para ver. Eu tenho uma aqui. O que é uma aliança? Qual é a ideia que a gente faz quando vê uma pessoa que tem uma aliança no dedo? Não é feio, não é triste, não é um contrassenso imaginar que um homem que tem aliança no dedo, ele precisa da mulher dele ficar ligando atrás dele para ele voltar na hora certa para casa? Não é esquisito isso? Porque quando você vê um homem com aliança no dedo, o que você imagina? Ninguém precisa falar. Ele sabe qual é a hora de voltar para casa. Ninguém precisa falar. Ele sabe como administrar o salário dele. Ele sabe quanta cervejinha ele pode tomar, quanto churrasquinho de gato na esquina ele pode comer. Porque se ele tem uma aliança no dedo, ele sabe quanto ele custa, quanto ele deve, quanto ele pode. Se ele tem uma aliança no dedo, eu acho que ninguém precisa falar se convém ou não convém ficar tão perto dessa sirigaita no intervalo da empresa ou da carona para sair na ida ou na volta. Você não precisa falar, porque ele tem uma aliança no dedo. Você concorda comigo, sim ou não? Olha a beleza da palavra de Deus. O Espírito Santo faz conosco uma aliança. Ou seja, ninguém precisa mais ficar na tua cabeça. Você sabe dentro de você. Você escuta de dentro para fora. Essa chantagem emocional dentro de você. E aí é esse Espírito que cumpre em nós o que a gente cantou tão bonito no Salmo: criai em mim, Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Gente, nós ansiamos por um coração novo, diferente, puro. Puro aqui não é só sexo, também é. Mas
São José é um homem puro. O que é a pureza? Uma mulher pura é uma pessoa sem manchas, é uma pessoa sem entraves, é uma pessoa sem curvas, é uma pessoa reta, ela é plana. Pessoa pura para Deus, ele é puro para o bem, ele é motivado com a vida, ele está puro, ele está solto para Deus levar onde quiser. Criar em mim um coração, Senhor, que seja puro. Muitos de nós somos impuros, não só por causa da sexualidade, também, mas impuros, gente, porque tudo é dinheiro, tudo é política, tudo é fofoca, tudo é competição, tudo é quem ama quem não ama quem gosta de mim, quem está gordo, quem está magro, quem é palmeirense, quem é corintiano. Pessoas impuras, cheias de segundas intenções, cheias de segredinhos interiores, pessoas que não se abrem. Puro, filho, igual um vidro transparente, a luz entra. Esse coração puro não é força da mente. Não adianta. Isso não faz um coração puro. Isso tira o estresse. Isso é verdade. Mas se o coração não ficar puro, estressa de novo. Você não faz um coração ficar puro. Você pode dar umas descargas hormonal no corpo da pessoa, elétrica, sei lá, como é que eu não entendo essas coisas, mas deixa a pessoa mais sossegada. Mas coração puro quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz o coração puro. Então não adianta. Eu olho essas coisas até engraçadinho. Ainda mais quando faz assim. Que eu lembro do Street Fighter. Joguei muito isso quando eu era menino, fliperama. Super Nintendo, Mega Drive, tinha um jogo chamado Street Fighter. Tinha o Ryu e o Ken. Quem os molecão aí deve lembrar disso. Hadouken! Nossa, como eu gostava daquilo. Mas é só desestressa você. O coração puro, quem é que faz? O Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, nós vamos rezar. Criai em mim, ó Deus. Cria, porque não tem. Faz aí, que não tem. E é o Senhor que faz. Criai em mim um coração puro, limpo, desarmado, desamarrado. E o coração puro, gente, ele está pronto para absorver a vida, as graças, as bênçãos, o Espírito Santo. Falta pureza em nós, até dentro da igreja. Tem gente que consegue numa missa chapar o coco, ficar bebinho de Deus. Eita glória, sai que sai leve, apanha tudo que tem para apanhar. Deus pega no colo também, é puro, vai embora, mas tem de minha Nossa Senhora. Quanta impureza, é vaidade, é mágoa, filho, criar em mim, Senhor. Porque aí a gente reconhece que a gente não consegue, isso é um dom de Deus. Que quem é humilde pede. Nós só precisamos ter essa virtude diante de Deus, meus queridos. Qual virtude você tem que ter diante de Deus? Corda. Humildade. Porque o humilde sabe pedir aquilo que não tem. Por que você não pede o que você não tem? Criar em mim, Senhor, um coração puro. E esse coração puro fica pronto para dar a vida e viver a hora. Jesus disse, depois que ele explicou o grão de trigo e a verdadeira sabedoria que supera a sabedoria dos gregos, que não é falatório, mas é ser alguém que está em estado de cruz, de fruto, de doação. Jesus termina a sua fala, vira para os discípulos e diz assim: nossa, estou sentindo uma angústia agora. Toda vez que eu toco nesse assunto, dá até uma coisa ruim. Igual quando a gente sabe que precisa ir no dentista daqui uma semana. Você está legal, você está bem. A pessoa fala assim: e aí, marcou? Marquei. Ai, só de falar já me dá uma coisa. Já estraga o dia. Olha o que Jesus está falando, gente. Eu sinto uma angústia quando eu falo dessas coisas. Porque Jesus, não sei se você sabe, Jesus não foi o primeiro crucificado da história. Jesus não foi o primeiro homem a morrer numa cruz. Jesus viu muita gente morrendo na cruz. Roma matava na cruz assim, de rodo. Tem um lugar lá em Roma que acho que chama Vila Ápia. É uma grande avenida, crucificava dos dois lados. Quando tinha uma pequena situação social, quando tinha uma pequena guerra, então eles enchiam a avenida dos dois lados de cruz. Acabou a guerra lá, acabou, ganhou, perdeu. Não, ganhamos. Aí chegava o imperador, pocotó, pocotó, pocotó. E atrás já vinha os homens com o madeiro no ombro, sendo chicoteado, apanhando. Todo mundo já tinha visto isso muitas vezes. E aí ia sendo crucificado na avenida, e o povo ficava olhando, igual vitrine. Rapaz, bonito, né? Que dó. Isso aí, mas vai ficar aqui uns 2 dias ainda, que é forte, né?
Ai, gente, vem, merece, né? Tem uma cara de que não valia muita coisa. Se fosse pessoa boa, não estava nessa situação. Aí morre hoje. Aí fazia bolão para ver, porque tinha gente que ficava na cruz 3 dias, 5 dias. Você acredita nisso? Você imaginou, gente? Você está passando no calçadão nosso, de um lado e do outro, os crucificados, pingando, até morrer. Jesus já tinha visto isso. Todo mundo tinha visto a cruz. Era um costume mesmo, matar as pessoas assim. E aí Jesus está dizendo, gente, só de falar nisso, eu sinto uma angústia. Mas o que direi, Pai? Me tira disso, e foi para isso que eu vim. Gente, Jesus entende o seguinte: se eu não salvar o mundo na cruz, quem salva? É eu mesmo. Sua vida tem esses momentos, a gente tem que parar de lutar contra isso. Se foi para isso que você veio, a vida vai tendo horas, que você não pode fugir dela. Chegou a tua hora, chegou a tua vez de ir para alguma cruz na vida. De professar na cruz a fé que a gente professa com a boca, de professar na cruz a fé, o amor que a gente canta nas canções, de professar na vida, na cruz. Chegou a hora, chegou a vez, e a gente não pode fugir disso. Se foi para essa hora que eu vim, tem hora, meu irmão, que não é com outro que Deus está falando, tem hora que não é outro que a vida está solicitando, é contigo mesmo, rapaz. Como é que não é com você? Claro que é com você. A gente vive muito isso nas nossas famílias. Por exemplo, com o idoso. Nossos pais, vovô, vai ficando velhinho, daqui a pouco precisa de ajuda para quase tudo, não é assim? E aí já começa a marcar horário com o padre, para vir confessar, desabafar, não sabe se está pecando, na verdade está naquela inconformidade interior, porque a ficha caiu. A véia vai sobrar para mim. Minha sogra vai sobrar para mim. Ah, meu Deus, idoso dá tanto trabalho, padre. Mas aí você tem uma cunhada que mora lá em, sei lá, Paraguaçu Paulista, um pouco para frente, nem sei onde fica esse trem, longe que só vendo. Certo? A outra é doida, não dá conta nem de si, não consegue fazer um bolo de fubá para os filhos. Doida, meio perdida, atravessada com as ideias, com a vida. E um dia está no psiquiatra aqui, no outro dia está no psiquiatra lá, e confunde o remédio dos dois, toma embolado, quase morreu. Os filhos não estão nem aí. O outro é um irmão meio alongado, casou, separou, casou, você nem sabe me dizer se está casado, se está solteiro, que não sabe se mora em Cuiabá ou em Joinville, porque depende da profissão dele, tal. Aí tem você, estabilizada, prendada, com saúde suficiente, um marido bacana, mora na mesma cidade da véia. Olha só, porque véia é um trem que não desinstala, mexer com véia é muito difícil. Então você, quando começa a calcular que o teu pai ou a tua mãe vai sobrar para você, enquanto ele ainda é um pouco mais novo, já muda ele para a tua cidade, porque velho não muda de cidade, gente. Não é assim? Você pode prometer o céu, a casinha dele, o piquirizinho dele, a igreja dele, e não adianta mexer com ele. Aí vem, ai padre, será que a minha sogra vai sobrar para mim? Não, vai sobrar para mim. Minha filha, foi para essa hora que você veio. Foge dela, pega. Muitas das nossas famílias também não temos sempre um irmão que dá trabalho, um que demora para sair da adolescência, não tem? Aí você é o cara de igreja, você é o cara que reza, você é o cara que não deve para ninguém, você é o cara que... Tá, e você... não é você, é quem? É claro que é você. Pai, livra-me dessa hora, mas foi para essa hora que você veio. E aqui está, meus irmãos, o segredo da vida. Se você pegar hoje e olhar a vida de quem está muito triste, muito afundado, alguém que quase que desperdiçou a vida, porque muitas pessoas fazem isso, elas desperdiçam a vida. Se você abrir o baú da vida dessa pessoa e olhar para trás, você vai ver que teve ali alguns poucos momentos onde ela se deparou com a cruz da fidelidade, da renúncia, do aguenta que não mata não, fica aí. E ela espanou, ela não aguentou. A hora. Se a gente não sobrevive, a hora. Se a gente não abraça a vez, você passa o resto da sua vida consertando 1 hora da sua vida. Mas se você pegar todo mundo que você admira, respeita, que vive bem, em paz, com um sorriso no rosto,
ninguém é perfeito, o céu não é aqui, mas todo mundo que tem uma vida que vale a pena, se você abrir o baú da história dele, o que você vai encontrar lá? Alguns poucos, meia dúzia de momentos onde diante da cruz, o que ele fez? Abraçou, aguentou, ficou, arrumou um sorriso quando tinha vontade de chorar, escolheu ficar quando tinha vontade de fugir, amou quando tinha vontade de odiar, abraçou quando tinha direito de enfiar a mão na cara, é ou não é? Doou quando podia ter guardado. A hora, a cruz, sua vez, minha vez, não adianta fugir dos nossos momentos. Ninguém pode subir numa cruz por você. E se você não subir na sua, você mata a sua vida, você afoga a sua vida. Pai, se foi para isso que eu vim, então me glorifica. Se eu preciso atravessar isso, me glorifica nisso. E Jesus é tão amado, glorificado por nós cristãos. Mas até entre quem não é cristão, Jesus é amado. Nem que seja como um grande filósofo, nem que seja como um grande poeta, nem como seja como um grande pacifista, essas inverdades ou meias verdades sobre ele. Por que ele é tão amado? Por causa da cruz. Você pega um cristão, ele não acredita que Jesus andou na água. Ele não acredita nem que Jesus ressuscitou, mas ele acredita que Jesus morreu. Como gesto de amor. É por isso que ele é glorificado. Por isso que todo mundo sabe quem ele é. Entende isso? E você e eu temos vez, temos hora, temos momento, minha gente. Não adianta fugir. E aí Jesus vai dizer então, para a gente terminar: eu vou ser glorificado na cruz, portanto, é agora, na cruz. O julgamento desse mundo é agora na cruz que o chefe do mundo, o diabo, será expulso. No Calvário, que nós vamos celebrar na Sexta-feira Santa, aconteceu duas coisas. Diante de Jesus crucificado, o mundo foi e será julgado. Diante de Jesus crucificado, o diabo foi vencido. E na sua vida e na minha vida, quando chega a tua hora, a minha hora da cruz, acontece o nosso julgamento. É na cruz que se apresenta a mim, na renúncia de mim mesmo, ainda que ela me angustie no início, é que eu vou ser julgado. Se a minha fé é da boca para fora ou se a minha fé é do coração para dentro. É diante da cruz da caridade, do serviço, das virtudes todas, que nós vamos ser julgados. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nós somos julgados na cruz que se apresenta a nós. Pequenas ou grandes. Algo que alguém te pede, algo que alguém te solicita, algo que a tua igreja te convida. Às vezes parece para nós como que uma cruz. Ok, você está sendo julgado aí, vê aí como é que se você quer passar nisso ou não. Decida-se. A cruz. E na cruz também acontece algo de maravilhoso. O exorcismo. Na cruz, no Calvário, e na cruz de cada dia da minha vida, da sua vida, nós somos julgados. Mas na cruz do Calvário e na cruz de cada dia também, o chefe desse mundo, que é Satanás, ele é expulso. O que eu vou falar agora, eu acho que eu estou quase certo do que eu vou dizer. Mas puxando aqui pela cabeça, nós católicos, dentro dos nossos rituais todos, só em 2 momentos a gente beija a cruz. Um é no exorcismo. Já faz o sinal da cruz e fala: Deus me livre de ter que beijar a cruz no exorcismo. Não quero estar lá não. Fala aí, você quer ficar encapetado a ponto de ter que... Não, né? Então faz assim, não, beijar a cruz no exorcismo é doido. No exorcismo, já viu, né? Assistiu o filme? Aquela coisa. Depois não dorme à noite. Dá vontade de fazer xixi à noite, dá um medo de ir no banheiro, vai cobrir. Não, Deus o livre de assistir essas coisas. No exorcismo, tem que beijar a cruz. Sabia? No rito lá do exorcismo do desencapetamento, tem que beijar a cruz. Não só o espírito maligno que está ali dentro, mas como a própria pessoa tem que beijar a cruz. Porque tem gente que ficou possessa na vida, fica oprimida na vida, porque não aceita beijar a cruz. Beijar a vida, beijar o sofrimento. A gente não acolhe, a gente se revolta, se abre porta para o próprio demônio. E qual é o outro momento? Eu posso estar equivocado, mas eu acho que é só esses 2 mesmo. Enquanto rito da igreja, enquanto comunidade de fé, na presença do sacerdote. No exorcismo, Deus me livre e guarde de ter que dar esse beijo.
E onde mais que a gente beija a cruz? Como igreja, como comunidade, como rito da nossa fé. Tem um rito da nossa fé que tem o beijo da cruz, que é quando? Que é onde? Sexta-feira Santa, a gente beija a cruz. E por que a gente beija a cruz na Sexta-feira Santa? Por amor, por carinho, por dó de Jesus, que fez aquilo por você e por mim. É uma gratidão. Mas a beijar a cruz de Jesus é beijar a minha cruz, unir as cruzes. Então eu beijo. Eu beijo a doença que levou alguém que eu amo. Eu beijo Deus que não faz tudo que eu peço. Eu beijo a minha condição, que eu estou hoje, uma dor, uma pobreza. Eu beijo a vida, eu beijo a cruz. Olha a sabedoria da igreja, meu irmão. Quem beija a cruz, quem para de lutar com ela e beija ela, fica exorcizado. O demônio só sai depois que beija a cruz. E o demônio não entra quando a gente beija a cruz. A cruz exorciza a vida. Quem está na cruz, quem não foge dela, está exorcizado. Você coloca o demônio para longe de você. Meu Deus, domingo, 7 da manhã, isso é hora de ter missa. Você me fala, você me conta. Se isso é hora de domingo, 7 da manhã. Que absurdo, gente. Isso é uma cruz para muitas pessoas. Vocês estão mais velhos aí? Não. Às 5 horas da manhã vocês acordam? Vai varrer calçada? Sai nesse piquiri perto das 6 da manhã para você ver. As calçadas estão com tapete. 6h15 da manhã está limpo. Botou roupa para bater. Mas para vários de nós outros, minha gente, você está doido. 7 da manhã, você é maluco. Né? Os mais novinhos, as crianças, adolescentes. Mãe, a senhora foi marcar a missa das 7 da manhã, mãe? Eu não vou também. Domingo, 7 da manhã, é uma cruz que julga a fé que temos. Mas quando você abraça a cruz, mas é para Deus, decreto, logo passa, que tem um BIM também, uma vez, glória a Deus. E você beija na boca a missa. Pronto, meu irmão, o demônio ficou longe de você. Sabe por que o demônio vive perto da gente? A gente sente que o bicho está sempre por ali, né? Você fala, Satanás, você de novo. Por quê? Porque a gente não está na cruz, meu irmão, ele não chega perto dela. Se a gente tivesse de verdade, crucificado no que somos, no que temos que fazer, o demônio ficaria tão mais longe de nós. Quando você olha para a cruz, eu olho para a cruz, eu vejo ali na cruz Jesus, eu vejo ali um homem com muita dor. Você também vê, não vê sim ou não? Quando você olha para a cruz lá, Jesus, eu vejo ali um homem com muita dor, mas eu não vejo ali um homem em dúvida. Está doendo, mas não está duvidando. Ele sabe que ele tem que estar ali. O problema, o espaço do diabo é a tal da dúvida. O exorcismo vem quando não há dúvida. Quando você professa a fé. Então, vamos pensar, eu sou padre. Eu posso estar em muita dor com o meu sacerdócio às vezes, ou um dia, quem sabe. Dor, sendo contrariado em absolutamente tudo. Mas eu não estou em dúvida que eu sou padre. Pronto, Satanás, o que você quer? Não. Tem mais alguma coisa para falar que eu preciso atender Meu irmão, o problema não é a dor, o problema é a dúvida. Na cruz, eu fui crucificado com Cristo. Pronto. Mas está doendo, mas está certo. Quando você está crucificadinha nesse casamento, o homem também, que tem uns homens que vai para o céu, hein? Estou rezando por alguns. Vocês vão ter uns homens que vai para o céu. Que é isso? E você está crucificado no matrimônio, você está crucificado na sua vida financeira, e você está crucificado, você não está em dúvida que é isso aí que é a vida para você mesmo. E glória a Deus, bola para frente. Pronto, o que o demônio vai conversar contigo? O que você conversa com um homem pendurado na cruz, gente? Você chama ele para tomar uma pinga, ele vai? Como é que o sujeito desce da cruz para ir para o boteco? Eu não sei. Não dá. Como é que desce da cruz para ir na zona? Como é que desce da cruz para ir para a pornografia? No celular? Como é que desce da cruz para infernizar a vida alheia por aí?
Como é que desce da cruz para inventar fofoca, para derrubar o outro, para pegar o salário que era do... Não tem, está crucificado ali. Não. Estar na cruz, o grão de trigo precisa morrer. E na cruz, tudo se revela. Nossas cruzes nos revelam, nos purificam. E na cruz a gente fica exorcizado. Beijemos a cruz, meus irmãos. Na hora que a gente beija a cruz, tanto demônio sai de dentro da gente. E quando a gente beija a cruz, tanta coisa ruim não entra. Porque ali na cruz, ninguém toca mais ele. Só o Pai do céu. Só Deus que o tirou dali e o ressuscitou toca nele. Porque ele está na cruz e produzindo fruto.